Olá, gente! Voltamos aqui dessa vez para falar de Wii Story Episódio 2, que foi muito bom, foi muito incrível, foi várias adaptações que eles fizeram, tiveram várias sequências originais que não tinha no mangá, e teve uma luta também, que isso sim tinha no mangá, naturalmente, e foi a luta do protagonista contra o Snape, como o povo fala, ou melhor dizendo, o professor que detesta o Will. E caramba, foi muita tensão, foi uma luta que você não podia perder um segundo, piscou, perdeu uma coisa importante, porque tinha várias coisas importantes, ou coisa que podia reverberar mais lá pra frente, no meio do episódio. E também a luta foi muito bem dirigida, bem coreografada, e foi muito legal. Então eu não quero enrolar aqui, eu quero falar o que foi que eu achei da luta, então vamos parar de enrolação. Então peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perder nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana, e vamos embora. Bom, gente, o episódio começa com uma sequência que é totalmente original, que é do protagonista e do professor que gosta dele, o Orkned. Eu espero ter pronunciado correto, senão eu vou deixar aí na tela para vocês. Mas essa sequência aí é totalmente original, não tem no mangá, e teve várias outras aí no decorrer do episódio que quem lê o mangá e vê o anime, assim como eu, vai notar que tiveram várias sequências que não tinham no mangá, que é o material original. Mas bom, nesse meio aí, a diretora analisa o Will, vê que ele tem potencial, acha ele interessante, mas não dá assim tanta bola pra ele não. Pelo menos é o que dá a entender, né? Pelo menos nessa primeira aparição dela, pelo menos por enquanto. Vamos ter que esperar pra ver se ela é mais de boa com ele ou não. Então vamos seguir. E bom, depois disso vem uma aula de reforço do professor que gosta do protagonista. E o protagonista tá lascado porque ele é muito rígido, mas pelo menos pelo que ele fala, o resto dos professores não tá nem aí para os alunos. Eles só querem que eles se virem da melhor forma possível. Mas se algum deles se der mal, nenhum deles vai mover um dedo para ajudar, porque esse professor aí é o único que se interessa em ajudar os alunos que não se deram tão bem assim. Mas continuando, tem uma conversazinha do pessoal acha que o Xion foi que matou aquele sentinela maligno do episódio anterior, foi o primeiro, e o cara sabe que não foi. E tem uma coisinha que eu não falei no episódio anterior, que eu queria falar agora, que é a insatisfação dele em ser superado pelo Will. E caramba, é muito satisfatório ver ele sendo humilhado, ou se sentindo humilhado, ou se sentindo muito pra baixo por causa disso, porque ele sabe que foi superado pelo Will, que não consegue fazer magia de jeito nenhum. Então, ele revoltado com ele mesmo, com tudo isso, cara, é muito satisfatório ver ele se humilhando praticamente, ele sendo humilhado, assim tá a fúria do público. E bom, tem outra coisa que muita gente deve estar se perguntando: como é que esse cara sobreviveu aí? Porque, pra quem não se lembra, o cara foi jogado contra a parede, literalmente. O bicho deu um socão nele que jogou ele contra a parede. Como é que ele sobreviveu? Não sei, não tenho certeza. Porque se ele tava vivo, tava muito lascado, com certeza. Então, como é que ele sobreviveu? Não tenho como explicar pra vocês não. Até o mangá não explica como é que ele sobreviveu. Não explica. Não tenho nenhuma informação pra vocês. Mas com certeza o cara devia estar pelo menos mais quebrado do que já tava. Mas bom, deixando isso de lado e voltando para a satisfação do Xion se sentindo humilhado, ele vai tentar tirar satisfação com o Will, mas a Colette intervém. E essa intervenção da Colette é original também, não tem no mangá. É só ele chegando lá e acabou a conversa. E bom, seguindo aí, o Snape, que tá revoltado pelo protagonista ter conseguido superar um monstro que só seria possível com uma magia muito mais forte. E ele quer porque quer o protagonista expulso por causa disso. E ele não aceita que alguém que não consegue fazer magia supere magia. E até a diretora acha meio curiosa essa fala do cidadão, porque tirando
a parte que ele não consegue fazer magia, ele é um excelente aluno na parte teórica, tanto nos outros testes quanto na escrita. Ela gosta bastante dessa parte nele. E ela até dá outros caminhos para ele seguir, que pode ser um engenheiro, um curandeiro ou coisa do tipo. E ela até que concorda que ele é um excelente aluno, então ela não vê tanto problema em deixar ele ir aí. O problema é que o Snape fala que ele quer se tornar um Varinha Suprema. E aí ela concorda que tem um pouquinho de problema, mas ela ainda assim aceitaria ele de boa. Mas o problema é que ela pega e fala pra ele dar um teste pro protagonista. E ele até pergunta, tem certeza? Porque eu não sou bonzinho que nem o Orkned não, viu? E bom, ela aceita numa boa. E a condição é, se ele vencer, ele continua na escola numa boa. Mas se ele perder, você pode expulsar ele. E bom, o cara aceita e tem uma fala dela sobre ele dizendo que ele é muito poderoso. E até o Orkned fala mais pra frente. Mas bom, o Will tá estudando e nesse meio tem um conto de uma guerra que teve, que foi dos anões contra os magos desse mundo. E ele nesse meio fala que os anões são seres vindos de outro mundo para esse aí. Então tem muita coisa curiosa nesse meio, porque como eles são de outro lugar e se adaptaram aí, então fica curioso, o que mais criaturas vieram? Será que elfos também são de outras terras e vieram para cá, ou se eram de outro mundo, ou já existiam aí? E esses mistérios são bem legais. E também tem aquele céu com o selo, com uma barreira mágica selando, impedindo que os invasores celestiais cheguem aí. Então tem muito mistério que ainda tá para ser respondido. Então vamos ter que esperar para descobrir. Mas esse pouquinho que a gente tem de mistério, cara, já tá muito bom. E o conto que eu falei aí sobre uma guerra dos anões contra esses magos, lembrem dele que vai ser importante mais lá pra frente. Mas bom, seguindo aí, o Snape chega no protagonista e fala que ele tem um teste pra fazer. E bom, o protagonista pensa que ele tá lascado. E tá sim, porque segundo o que o cara fala, ó, é o seguinte: tem que acertar um golpe em mim, e se isso acontecer eu te dou 5 créditos. E você não tem nenhuma opção pra recusar, de jeito nenhum. Então, começou a luta teste do protagonista. E agora ele tá lascado, porque segundo o próprio Orkned, ele é um sujeito que é o mais próximo de se tornar um Varinha Suprema, de tão forte que ele é. Tanto é que ele até recusou o título de Varinha Suprema, mas quando ele chegou lá na torre, ele chegou até o topo. Então chamam ele de Ascendente. Então pouca coisa o cara não é não. Então o protagonista tem que bater de frente contra esse monstro aí que quer com todas as forças de expulsar ele daí. Então o protagonista tá muito lascado. E bom, o protagonista vai tentando se virar aí, ele vai lutando contra ele, chegou até perto e conseguiu dar um golpe, mas não adiantou de nada porque o cara havia levantado uma barreira por causa disso. Seguindo aí, o protagonista tá nas piores condições possíveis, porque o cara vai lutar contra ele e as cenas que tem aí são muito boas, porque no mangá a coisa não é assim, apesar de que é muito boa no mangá, mas a imponência que ele tem no anime, cara, foi muito melhor. E no mangá é isso aí, porque tem só isso aí explicando que ele é forte, mas não tem toda a imponência que o anime colocou. Mas, cara, o bicho vai massacrar o protagonista. Por que disso? Porque ele não aceita o protagonista que sabe se virar sem magia. Mas bom, e ele também conjura algumas magias, mesmo que sejam simples, mas são muito poderosas e nas mãos de alguém tão forte quanto ele. E bom, seguindo aí, o protagonista tá lascado e ele tá sem espada. E ponto importante, ele tá sem espada porque ele é proibido de andar por aí com uma espada na escola, o que é uma pena. E bom, vem a Colette que tá preocupada com ele e com razão. Mas o Kiki, que tava meio ferido por causa da luta do protagonista contra o Snape, ele chega até a Colette e, entre muitas aspas, fala pra ela pegar a espada e levar lá pro protagonista, senão ele tá frito. E bom, voltando pra luta, o protagonista tá lascado e o Snape até fala de um conto que teve entre a luta dos anões contra
os Varinhas Supremas. E ele até pergunta quantos magos foram usados contra eles. E a resposta, só um, porque só um conseguiu acabar com eles facilmente, com aquela rebelião tola dos anões, segundo ele. E ele tá querendo humilhar e acabar com o protagonista com todas as forças, praticamente. E bom, ele até pisa na cabeça dele e tudo isso querendo humilhar, esmagar, parar o protagonista, barrar ele de todo jeito. É muito triste. E tudo isso, essa sensação de desconforto é proposital, porque quando chegar a virada dele, porque você sabe que vai ter uma virada aí, mas cara, quando chegar a virada vai ser muito satisfatório também. E bom, seguindo aí, o protagonista fala dessa história que ele sabe que o objetivo dele é muito grande para ele, é muito difícil para ele alcançar, mas ele quer porque quer cumprir. E ele até pergunta: pô, então por que você quer cumprir? Qual é o objetivo nobre que você tem para alcançar esse objetivo? E ele fala que é só cumprir uma promessa. Ele quer cumprir a promessa da pessoa que ele ama. Então, ele tá praticamente dizendo que gosta da Elfaria também. Então, sinceridade é o que não vai faltar nele. E ele quer porque quer. Ele pegou esse sonho antigo que ele tem e transformou no ideal dele, que ele quer perseguir com todas as forças e ele não quer desistir de jeito nenhum. E ele acha isso um absurdo, é impuro e tudo mais. Então, tenta acabar com ele, mas a Colette chega com a espada. Felizmente, agora que a virada vem, porque quando o cara vai usar uma magia contra o protagonista, não dá, porque ela é feita de um material que consegue anular os efeitos das magias. Então, vantagem o protagonista tem. E ele até fala que o conto tem uma continuaçãozinha sobre os anões. O general dos anões, ele continuou lutando bravamente e conseguiu até acertar um soco. Então, homenagem a ele e coragem ele teve. Então, não é impossível um guerreiro derrotar magia. E com isso em mente, o protagonista vai lutar contra ele agora com todo vapor, porque ele tá com uma espada que pode anular magia. Então, referência a Black Clover, com certeza, mas agora ele vai lutar com toda gota, porque ele também estava analisando como é que o cara luta. E bom, ele conseguiu furar a barreira dele, e quando os dois iam colidir com um golpe, o protagonista conseguiu chegar mais rápido e atacou ele, ferindo ele. Não é muita coisa, mas ele falou: se acertar um único golpe em mim, você vence. Ele conseguiu, e até mesmo que relutante, ele acabou vencendo. E bom, toda essa luta foi incrível, a trilha sonora tensa foi muito boa, foi bem dirigida, eles deram uma ampliada nesse meio também, como sempre. Eu acho que isso vai ser recorrente nesse anime, porque no primeiro episódio eu achei que não fosse se manter, mas felizmente eu estava errado, e parece que essas ampliações e incrementos vão continuar. Então, felizmente vamos ter uma boa produção. Mas bom, seguindo aí, acabou o episódio, tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem, o protagonista tá aceito, ele conseguiu desbancar esse chato e a diretora aceitou numa boa. E bom, seguindo aí, teve o pós-créditozinho, que mais ou menos foi um pós-crédito, e mostra um amigo do protagonista, e ele vai ser um personagem recorrente daqui pra frente. Eu dei uma espiada no mangá, mas eu não pretendo dar nenhum spoiler pra vocês. Eu fui procurar antes do anime começar, mas eu não vou dar nenhum spoiler. Podem ficar despreocupados, ouviram? E bom, minhas considerações: adorei. Tá a mesma coisa do primeiro episódio, adorei. E eu tô gostando bastante desses incrementos que eles vão continuar fazendo, felizmente, porque isso vai engrandecer ainda mais algumas cenas, e eu espero que isso se mantenha daqui pra frente. E também teve outra coisa, opening e ending, que eu gostei bastante dos dois. Eu gostei bastante da opening, mostra o que é que vai acontecer, que o protagonista vai enfrentar mais desafios, o que já é bem claro, e também vai fazer mais aliados, com certeza, possivelmente. E bom, a ending mostra mais a Elfaria no dia a dia dela com um bonequinho do Will. E bom, os dois são um chip
irresistível. Os dois vão ser muito fofinhos juntos, porque só de longe já teve umas coisinhas bem interessantes no mangá. Eu não pretendo spoiler, mas pra quem já leu já deve saber do que eu tô falando. Mas bom, então vamos ter que aguardar, e vamos ter que aguardar o próximo episódio para saber o que, é que vai acontecer. E teve um pós-créditozinho mostrando um pouquinho do que vai acontecer. Eu acho que vai ser um episódio um pouquinho mais calmo, talvez, eu acho. Mas vamos ter que esperar para descobrir se vai ser ou não. E bom, então é isso. E quem não assistiu o episódio, quem não assistiu o anime, assista porque vale a pena, sim senhor. Vocês vão gostar bastante do protagonista e do que vai acontecer daqui pra frente. E bom, é isso gente, fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo com vocês no próximo vídeo.